A Rússia desenvolveu um torpedo nuclear controlado por inteligência artificial, um dispositivo com alcance praticamente ilimitado, capaz de destruir qualquer porto do mundo. A Rússia quer que o mundo saiba que possui um método totalmente novo para aniquilar seus inimigos com seu veículo submarino não tripulado Poseidon, movido e armado com ogivas nucleares. Projetado como uma arma de segundo ataque, este enorme torpedo autônomo visa ameaçar infraestruturas costeiras essenciais de um inimigo hipotético, presumivelmente os Estados Unidos. Moscou afirma que a arma poderia ser usada para causar danos radioativos massivos a portos e cidades importantes. Além disso, por ser um veículo subaquático não tripulado, com autonomia aparentemente ilimitada, a arma é incrivelmente difícil de detectar e interceptar. O torpedo Poseidon representa uma categoria completamente nova de armas submarinas que alterará significativamente as prioridades de missão das forças de submarinos nucleares dos Estados Unidos e do Reino Unido. Embora existam fragmentos de material de fontes confiáveis sobre a arma, ela carrega um ar misterioso semelhante ao desenvolvimento de armas soviéticas durante a Guerra Fria. Consequentemente, grande parte das informações e análises na imprensa, tanto russa quanto ocidental, é altamente especulativa. Este artigo busca se distanciar de informações errôneas e fornece uma compreensão racional do que é o Poseidon e do que não é. O Poseidon não é um projeto novo. Ele começou há cerca de 20 anos e já era discutido em nichos específicos, tanto na Rússia quanto no Ocidente, muito antes de ganhar maior atenção. A arma pode ser disparada de plataformas navais russas específicas, como o submarino da classe Belgorod, um submarino de missão especial alongado. Enquanto isso, a ABC News reporta que autoridades russas afirmam que a arma é um sucesso sem precedentes, baseado em múltiplos testes. Em 29 de outubro, o líder russo Vladimir Putin anunciou o mais recente teste bem-sucedido do míssil Poseidon, explicitamente uma reação à deteriorização das relações entre a Rússia e o Ocidente. Хочу поблагодарить вас и все научные производственные трудовые коллективы, а это десятки тысяч людей, которые участвовали в создании этого мощного, эффективного, уникального оружия. Результат, которого вы добились, имеет без преувеличения историческое значение для нашего народа, для обеспечения безопасности и стратегического паритета на десятилетия вперед. Можно смело сказать, на весь 21 век. O míssil Poseidon foi projetado pelo escritório de projetos Rubin. Ele utiliza um reator nuclear compacto, reator de metal líquido, o que lhe confere um alcance muito longo, efetivamente ilimitado para diferentes perfis de missão. Acredita-se que a arma atinja velocidades de até cerca de 185 km por hora e opere a profundidades de até 1.000 metros. Não sabemos ao certo a velocidade do Poseidon. Os relatos iniciais de 185 km por hora parecem exagerados, enquanto relatos mais recentes de 130 km por hora parecem mais plausíveis, embora ainda incrivelmente rápidos. Combinado com sua profundidade operacional relatada de 1.000 metros, isso o torna praticamente invulnerável à atual geração de armas que possam interceptá-lo.
A ogiva nuclear possui uma grande potência, cerca de 2 megatons, e supostamente vem salgada com cobalto para aumentar a contaminação a longo prazo. Este sistema foi projetado para gerar tsunamis radioativos ao longo da costa do país inimigo, o que significa que esta arma é um verdadeiro sistema de destruição. E Putin tem falado mais publicamente sobre este sistema desde que o governo Trump cogitou fornecer mísseis de cruzeiro Tomahawk à Ucrânia em sua guerra em curso contra a Rússia. Quando Poseidon foi revelado pela primeira vez em um vazamento em novembro de 2015, analistas rapidamente fizeram uma comparação com o torpedo nuclear soviético T-15, que carregaria uma ogiva nuclear da classe da bomba Tsar de 100 megatons. Через несколько секунд после взрыва диаметр пылевого столба составлял около 10 километров. Na época do vazamento, a mídia russa noticiou que o Poseidon, então conhecido como Status 6, seria armado com uma bomba de sal de cobalto de 100 megatons. Os artigos citam uma descrição do físico húngaro-alemão-americano Leo Szilard, que participou do programa nuclear dos Estados Unidos e faleceu em 1964. Isso era especulação, mas foi amplamente divulgado na mídia ocidental. A hipótese da bomba de cobalto foi misturada com a ideia de explodir a ogiva no mar para criar um tsunami e destruir o alvo. Isso não é muito prático e com uma ogiva nuclear é praticamente desnecessário. Mais recentemente, a mídia russa noticiou que se tratava de uma ogiva de apenas 2 megatons, que, embora seja 133 vezes maior que a bomba lançada sobre Hiroshima, é considerada muito pequena nos arsenais nucleares modernos. Portanto, ainda há incerteza sobre o tamanho da ogiva, mas as discussões sobre uma ogiva de 100 megatons com o eletrólito salino diminuíram. No final de outubro, o presidente Vladimir Putin anunciou que testou com sucesso o torpedo nuclear Poseidon. Putin demonstrou publicamente seu poderio nuclear com o teste de um novo míssil de cruzeiro Burevestnik em 21 de outubro e no dia seguinte realizou exercícios com armas nucleares. Desde que anunciou o desenvolvimento de armas do tipo em 2018, Putin diz que os projetos são uma resposta à expansão da OTAN para o leste e à decisão dos Estados Unidos em 2001 de sair do Tratado Antimísseis de 1972. Putin, tomando chá e comendo bolo em um hospital de Moscou onde estavam soldados russos feridos na guerra da Ucrânia, disse que não existe nada parecido com isto, acrescentando que não havia como interceptar o Poseidon, que, segundo analistas, tem um alcance de 10 mil quilômetros, ou efetivamente ilimitado. Putin afirmou ainda que o poder do Poseidon supera o do Sarmat, míssil intercontinental, também conhecido como Satan II. Para o presidente Donald Trump, que chamou a Rússia de tigre de papel por não ter conseguido subjugar rapidamente a Ucrânia, a mensagem é que a Rússia continua sendo um concorrente militar global, especialmente em armas nucleares, e que as propostas de Moscou sobre o controle de armas nucleares devem ser levadas em consideração.
Mesmo que as capacidades do Poseidon sejam exageradas e o projeto não seja novo, este sistema representa uma forma inteiramente atual de arma estratégica, por ser simultaneamente movido à energia nuclear e ser um drone. Portanto, o Poseidon complica propositadamente as defesas navais e os acordos de controle de armamentos. A verdade é que os russos não se sentem mais obrigados a se manterem subjugados pelo Ocidente. Desde o fim da Guerra Fria, Moscou acredita ter sido obrigada a suportar humilhações intermináveis nas mãos das potências ocidentais. A Ucrânia, na visão da elite russa, foi a gota d'água estratégica. Assim, depois de cerca de uma década simplesmente aceitando a situação na visão deles, os líderes russos acreditam que agora devem resistir à agressão ocidental indesejada no que consideram seu exterior próximo. Já como arma psicológica é brilhante. Há algo de assustador como um filme de monstros de Hollywood na ideia de uma bomba tsunami robótica rastejando pelo fundo do mar. Mas para cada vampiro há uma estaca à espera para o matar, atravessando-o pelo coração. Portanto, o Poseidon não é apenas uma nova arma nuclear, é um símbolo da projeção do poder russo e da capacidade da Rússia de superar o Ocidente com suas armas apocalípticas. O Poseidon é apenas mais um sinal dos tempos sombrios em que o mundo entrou e de como, ao contrário do fim da Guerra Fria, talvez não haja como evitar a catástrofe. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, nos incentive deixando seu like, assinando o canal e compartilhando. Isso realmente ajuda o canal a crescer e a cada dia produziremos vídeos com maior qualidade, bem como notícias atualizadas. Se Deus nos permitir, até o próximo vídeo. Forte abraço!